Um dia desses, eu recebi uma amiga na casa da minha mãe e aí ela compartilhou comigo uma notícia que ela viu na internet que contava uma atrocidade, assim, uma atrocidade sem limite que tem acontecido aqui no mundo. Uma violência brutal que estão fazendo com crianças numa determinada região do nosso país. Eu sou uma pessoa muito sensível mesmo. E a minha sensibilidade não é só para as coisas que acontecem comigo, mas é em geral, para o que acontece com os outros, para o que acontece no mundo, o que acontece com a natureza. Tudo dói profundamente em mim. Todo sofrimento, seja pessoal ou alheio, dói demais em mim, me angustia demais, sabe? Quando eu vejo qualquer tipo de injustiça, eu fico revoltada, assim, num nível, assim, extremo. Eu fico revoltada e eu sofro demais, como se tivesse acontecendo comigo. Claro que essa comparação é até injusta, né? Nunca é igual como se tivesse acontecendo com a gente. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eu sinto, assim, profundamente mesmo. E aí, eu fiquei muito aflita, muito angustiada, muito mesmo. Meu coração não ficou em paz. E eu comecei a questionar Deus. Não questionar a existência de Deus, porque Deus é muito real. Não tem como duvidar da existência de Deus. Depois de tudo que Ele fez por mim na minha vida. Depois que você experimenta o sobrenatural de Deus, depois que você experimenta a presença de Deus, a glória de Deus, depois que você experimenta o amor de Deus, assim, é impossível você duvidar de Deus. Você pode até se revoltar por algum motivo, se afastar de Deus, mas deixar de acreditar que Ele existe, não tem como, tá? Só se a pessoa estiver mentindo pra ela mesma, tentando se convencer disso. E aí eu comecei a questionar Deus. Deus, por quê? Por que, Senhor? Por quê? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que, Deus? Deus não é justo. Deus. E comecei a orar. Lembra que eu falei pra vocês que eu compartilho tudo com Deus? Eu tenho um relacionamento com Deus? Eu falei, Deus, eu não estou em paz. Eu não estou em paz. Eu preciso de resposta. Se o Senhor não me der resposta, mas me dê pelo menos paz, dê paz para o meu coração, para eu ficar em paz. E sim, Deus não deixa sem resposta aqueles que o buscam, aqueles que o procuram. Deus não deixa desamparado aqueles que o procuram, aqueles que o buscam. Isso é uma promessa de Deus que está na Bíblia. E eu vejo essa promessa se cumprir na minha vida sempre. E aí eu abri a Bíblia e aí comecei a ler na onde eu tinha aberto a Bíblia, né? E aí abriu no livro de Miqueias, depois se vocês quiserem ler. O livro de Miqueias fala justamente sobre isso, sobre injustiça, sabe? Sobre maldade humana. E fala que Deus vai se vingar de toda a maldade humana, que Deus vai se vingar de todas as pessoas que praticam o mal. E aí mostra o lado fogo consumidor de Deus, sabe? E aí a paz começou a reinar no meu coração, né? Eu me lembrei quem era Deus e que o mal não ia ficar impune, né? Que o mal estava acontecendo, que ele acontece aqui, mas que não vai ficar impune. E aí eu falei para Deus, Senhor, então tá bom, eu vou confiar em Ti. O Senhor nunca me deu motivos para eu não confiar, então eu escolho confiar. E aí eu senti um pouco de paz na minha alma. Mas eu ainda não fiquei bem. Eu ainda ficava o tempo todo pensando naquelas pessoas, naquelas vítimas de atrocidade. E eu ficava questionando Deus, Senhor, o que vai ser dessas pessoas? Como essas pessoas vão viver depois de terem passado por isso? Como vai ser a vida delas depois delas terem passado por isso? Como? Como ser feliz depois disso? Como voltar a sorrir? Como voltar a ver sentido na vida depois de passar por tamanha violência, por tamanha atrocidade humana? E aí, gente, Deus me respondeu de várias formas a esse meu questionamento. Ele respondeu de várias formas. Mas
teve uma forma de resposta que ele me deu que é a mais didática e a mais fácil de compreender, e eu quero compartilhar ela com vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha perna. Vocês estão vendo essa cicatriz aqui? Essa cicatriz bem feia aqui? Foi um acidente que eu sofri de bicicleta. Foi um machucado que doeu muito, 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 muito. Antes de virar uma cicatriz, foi um machucado que causou muita dor em mim. Muita dor. Levou um tempo para essa ferida, esse machucado, sarar. E depois que ele sarou, ainda assim, eu tinha lembrança, né, de como eu tinha feito aquele machucado. E a lembrança ainda me doía um pouco. Mas chegou um momento que esse machucado, que essa ferida, ela sarou completamente. Ela se curou. E aí agora eu posso encostar nela, que não dói. Eu posso olhar para ela, que não dói. Eu posso lembrar de como foi, do que eu senti, do que eu passei antes dela virar só uma cicatriz, e não dói. Porque essa ferida, ela foi curada. Ela não dói mais. E foi isso que Deus disse para mim. Filha, eu tenho o poder de curar a alma dessas pessoas. Eu tenho o poder de sarar completamente as feridas das almas delas. Eu tenho o poder de libertar elas de toda dor que o diabo tenha causado a elas, de todo sofrimento que o diabo tenha causado a elas. Eu tenho o poder de libertar elas dessa dor, dessas dores. Eu tenho o poder de reconstruir elas. E eu dou uma nova vida para elas. E nessa nova vida não vai mais doer as feridas que elas sofreram no passado, porque a alma delas vai estar completamente curada pelo meu amor. Elas não vão continuar sofrendo depois que eu curar a alma delas. Deus não me respondeu o porquê que essas atrocidades acontecem, o porquê que a maldade humana se manifesta, porque Ele permite a maldade humana se manifestar nesse nível. Eu não recebi essa resposta, mas Ele pode fazer algo sobrenatural, que é curar a alma dessas pessoas, que é libertar elas de toda dor, de todas as dores, de todo o mal que Satanás causou a elas. E aí vai ser como essa minha ferida, vai ficar uma cicatriz, mas não vai ficar dor, não haverá mais dor, vai ficar só a cicatriz, nem a lembrança vai doer mais, porque elas vão estar completamente curadas pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Quando eu digo para vocês que o amor de Deus é suficiente, eu até me arrepio. É porque Ele é suficiente. E quando eu digo que eu não posso explicar porque isso é sobrenatural, não tem explicação para isso. Deus cura a nossa alma. Aí finalmente a paz voltou a reinar no meu coração. Aí finalmente eu consegui descansar. Porque eu sei que Deus vai de encontro com essas pessoas, com essas vítimas. A gente vê isso acontecer, a gente vê vidas sendo restauradas, a gente vê pessoas sendo libertas, a gente vê isso o tempo todo, a gente vê a misericórdia de Deus se manifestar. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E olha o que as pessoas têm feito, quanta gente boa tem ido lá ajudar, salvar, resgatar vidas, ajudar as pessoas, o quanto as pessoas têm ajudado umas às outras. Isso é Deus. Deus não desampara os seus filhos, Deus não desampara os justos, os inocentes, Deus não desampara. O mal pode sim tocar na sua vida, infelizmente ele pode. Por enquanto Satanás tem poder nessa terra, sim, ele tem poder nessa terra. Não subestime Satanás, ele tem poder nesta terra. Porque a vida que Deus nos prometeu
a vida de eternidade, a vida sem sofrimento, não é para essa terra. Nós sabemos, quando Jesus voltar, que Ele purificar essa terra, que Ele, de uma vez por todas, exterminar o mal. Aí sim, nós viveremos num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais mal nenhum, maldade nenhuma. Mas por enquanto a gente convive com isso. Mas Deus cura a nossa alma, Deus cura a alma dessas pessoas, Deus nos liberta de toda e qualquer dor. Então, fica tranquilo, não se desespera. Deus não desampara os justos, Deus não desampara os inocentes. Ele faz justiça, Ele se vinga dos maus. E Ele cura essas pessoas, Ele liberta essas pessoas, Ele dá uma nova vida para essas pessoas, Ele reconstrói essas pessoas. O mal não tem poder para sempre sobre as nossas vidas. O mal não tem poder para sempre sobre as nossas vidas. Pode ficar em paz, não importa quantas notícias ruins você veja, você ouça. Não importa quanto mal se manifeste aqui nessa terra e você veja ele se manifestar. Fica tranquilo, porque Deus existe, Deus é real. E nenhum mal tem mais poder do que o poder de Deus sobre as nossas vidas. O poder de Deus de cura, de libertação, de restauração. Para confirmar isso, sabe? Para confirmar essa resposta que Deus me deu, Ele ainda me fez chegar até um comentário de uma publicação onde uma menina, uma mulher, relatava algo horrível que ela passou na infância. Algo horrível, uma atrocidade gigantesca que ela passou na infância. E ela disse no comentário dela que Deus libertou ela, que Deus curou a alma dela, Deus deu uma vida nova para ela, que hoje ela é feliz. Como alguém passa por uma atrocidade humana e consegue ser feliz depois? É sobrenatural, não tem como eu te explicar. É o poder de Deus na vida dessa pessoa, é o poder de Deus na vida do homem. O amor de Deus é poderoso, o amor de Deus é suficiente. Não importa o que você tenha passado, o que você esteja passando. O amor de Deus é maior que tudo. O amor de Deus é maior que tudo. Deus pode curar a sua alma, sarar todas as suas feridas. E quando Ele fizer isso, o que dói não vai doer mais. O que doeu não vai doer mais. As lembranças não vão doer mais. Não vão te causar dor mais. Esse é o maior poder de Deus. É o poder de nos curar, de nos libertar, de nos dar uma vida nova, de nos tornar pessoas felizes, pessoas cheias de paz. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Compartilhem essa mensagem, compartilhem muito. Quantas pessoas estão precisando receber essa palavra? Quantas pessoas? Não deixe de compartilhar. Ajude a salvar e restaurar vidas compartilhando essa mensagem. Até o próximo vídeo. Beijo!